Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas. E não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o relaxamento ou sobre a volta das restrições em relação à pandemia de Covid-19 em 12 países da Europa, diante das atualizações dos números de casos, números de infecções aí na última semana. Vou falar entre eles sobre a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a Rússia e a República Tcheca. Vou iniciar o vídeo dando uma boa notícia. A agência Reuters informou que o número de casos de Covid-19 na Turquia tem caído e, portanto, o governo aboliu a exigência de quarentena para turistas provenientes do Brasil entrarem na Turquia. As exigências são as seguintes: a pessoa deve estar totalmente imunizada com qualquer das vacinas, inclusive a Coronavac, há pelo menos 14 dias, ou seja, com as duas doses das vacinas de 2 doses ou a dose única da Janssen. Ainda é exigida só uma dose da Janssen para fins de viagem à Turquia. Além disso, a pessoa maior de 18 anos deve apresentar um comprovante de teste PCR com resultado negativo feito nas 72 horas antes da chegada no país. E para menores de 12 anos não é exigido nem o teste nem a vacina, mas para adolescentes aí de 12 a 18 anos que estejam acompanhados com os pais, pelos pais que estejam vacinados e testados, esse adolescente não precisa apresentar o comprovante de vacinação, mas deve sim fazer o teste PCR e refazer esse teste PCR na sua hospedagem na Turquia. A única restrição lá na Turquia é o uso de máscara em locais públicos, mas o país tem uma situação, digamos, controlada da pandemia, e principalmente se comparando aos outros países europeus, o país se vê aí numa situação um pouco mais confortável que os seus vizinhos. E uma informação adicional é que os voos diretos entre Brasil e Turquia ainda continuam suspensos, sem previsão de retomada, mas pelo menos diante aí das informações que a gente teve nessa semana que não foram tão boas, a Turquia veio com uma boa notícia de extinção da exigência da quarentena para turistas provenientes aqui do Brasil. E ainda falando sobre voos, também no início dessa semana, a Rússia anunciou que vai retomar os voos recíprocos e regulares a partir de 1º de dezembro com Argentina, Brasil e alguns outros países. Esses voos estavam suspensos desde o início da pandemia e logo após que o governo russo anunciou essa retomada de voos, infelizmente, ontem, no fim da mesma semana, a Rússia verificou aí pelo terceiro dia consecutivo um recorde de número de casos de Covid-19. Então a gente não sabe se o governo russo vai voltar atrás sobre essa decisão anunciada no início da semana ou se vai mantê-la. No momento, a Rússia é o país mais afetado pela pandemia lá na Europa, com o número de mortes que chegaram aí a 261 mil e com apenas um terço da sua população vacinada. Então, os especialistas dizem aí que a situação atual da Rússia se deve a esse baixo número de pessoas vacinadas, uma certa resistência aí à vacinação. Também com apenas um terço de sua população vacinada, a Áustria é o país da Europa Ocidental que tem a pior taxa de vacinação. O país tinha decretado lockdown para pessoas não vacinadas, mas diante do aumento de número de casos, no último dia 19, na sexta-feira,
o governo austríaco determinou o lockdown total para toda a população do país a partir da próxima segunda-feira, dia 22. O lockdown durará aí pelo menos 10 dias, segundo o governo, e exigirá que trabalhadores fiquem em home office e que haja só o funcionamento de comércios essenciais. O governo também prevê que a partir de fevereiro de 2022 a vacinação seja obrigatória para todos no país. Outros 4 países que determinaram lockdown, mas de forma parcial apenas para não vacinados, foram a República Tcheca, a Holanda, a Alemanha e a Eslováquia. A Alemanha determinou restrições a não vacinados nas áreas onde haja um alto número de internações por Covid-19, e isso atinge 12 dos seus 16 estados. Já a Holanda determinou o lockdown de não vacinados no último fim de semana e as restrições devem ser mantidas pelo menos por 3 semanas, de acordo com o governo. Além disso, há restrições também para fechamento às 19 horas do comércio não essencial e proibição de público em eventos como eventos esportivos. Em compensação, escolas e teatros continuam abertos. A Eslováquia determinou lockdown de não vacinados a partir dessa segunda-feira, dia 22, e está restringindo o acesso a diversos serviços a pessoas que não comprovem que estejam totalmente imunizadas contra a Covid-19. E a República Tcheca anunciou na última quarta-feira que, a partir de 22 de novembro, a próxima segunda-feira, não permitirá mais o acesso de não vacinados a eventos e serviços públicos no país. Além disso, o governo não aceitará mais como passaporte da Covid-19 o teste negativo da doença, apenas o certificado de vacinação. Na Bélgica, a partir de hoje, 20 de novembro, voltam as restrições em relação ao uso de máscara em locais fechados, como restaurantes, bares e cafés. E a exigência vale para maiores de 10 anos. Antes o uso de máscara era exigido para maiores de 12 anos. Além disso, quem quiser frequentar esses lugares deverá apresentar um passaporte da Covid-19, que pode ser um comprovante de vacinação, comprovante de recuperação da doença ou ainda um teste negativo de Covid. Os belgas vão trabalhar remotamente 4 dias por semana até meados de dezembro. E até o final do ano, o governo prevê que esse tempo seja reduzido aí para 3 dias por semana para os belgas trabalharem em home office, a fim de conter aí a disseminação do vírus no país. E o governo espanhol anunciou na última quarta-feira, dia 17, que oferecerá aos maiores de 60 anos e aos funcionários da saúde a terceira dose, a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O país já tem cerca de 79% da sua população totalmente imunizada, mas verificou já um aumento do número de casos da doença e pensa em voltar às restrições, mas ainda não há uma determinação por parte do governo. Outro país que verificou um aumento do número de casos de Covid, mas ainda não fala em retorno das restrições, é a França. A única coisa que o governo gostaria que voltasse e está vendo a possibilidade de retorno é o home office. Em relação à Suécia, o país se prepara, inclusive com uma proposta de lei, para que em 1º de dezembro haja a exigência do comprovante de vacinação para participação em eventos com mais de 100 pessoas. A pandemia no país, a princípio, está controlada, sem um aumento significativo de número de casos. Mas, segundo especialistas, o país passará por um pico de número de casos da doença em meados de dezembro. Por último, eu falo sobre Portugal. Portugal já tem mais de 80% da sua população totalmente imunizada contra a Covid-19, mas diante do aumento de número de casos no país,
já prevê aí um retorno de algumas restrições, como, por exemplo, o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos, mesmo que abertos. Além disso, o governo prevê a aplicação da terceira dose, a dose de reforço da vacina, para a sua população maior de 65 anos. O país está em discussão aí, querendo retomar essas restrições agora, porque não gostaria que durante as festas de final de ano houvesse um pico do número de casos e, portanto, prefere dar um passo atrás, digamos, agora, do que deixar a situação piorar até as festas de final de ano e aí sim ter uma situação muito agravada. E eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe. Se tiver alguma dúvida ou alguma informação adicional, deixe aqui nos comentários ou me envie por e-mail. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!